Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Enfermeira Digital. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani, sou enfermeira e professora, especialista em saúde pública, saúde mental e pós-graduada em saúde digital e inovação. E hoje nós vamos mergulhar em um tema que é essencial para o futuro da enfermagem, o prontuário eletrônico do paciente, ou o PEP. E como nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, podemos e devemos fazer as nossas anotações de enfermagem dentro da teleenfermagem. Antes da gente começar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para receber conteúdos aí atualizados sobre a enfermagem digital e também para seguir o nosso Instagram, @enfermeiradigital, onde eu compartilho dicas rápidas, novidades e materiais exclusivos para os profissionais da enfermagem. Bom, esse não é apenas um assunto técnico, tá? Ele é estratégico, ético, legal e também profundamente humano. Afinal, o registro em saúde, ele sempre foi a base para a continuidade do cuidado, também para a comunicação entre as equipes e para a segurança do paciente. E no mundo digital, essa base ela se expande ainda mais, conectando diferentes serviços, diferentes realidades e até diferentes regiões do país em uma mesma rede de cuidado. Então, nós vamos conversar aí de forma aprofundada sobre a evolução histórica do prontuário, entender como ele chegou ao formato eletrônico, explorar as suas normas, ética, legalidade e detalhar como estruturar, as nossas anotações usando modelos, como o SOAP, a SAI. Vamos falar também sobre terminologias padronizadas como a CIP e a CIAP e discutir os benefícios do PEP, tanto para a prática da enfermagem, tradicional, aí presencial, quanto na teleenfermagem. Então, no final, você vai perceber que o prontuário eletrônico ele não é apenas uma ferramenta burocrática, mas ele é uma verdadeira extensão, da nossa prática profissional, que fortalece a visibilidade do nosso trabalho, nos dá respaldo legal, qualifica, o cuidado que oferecemos aos pacientes, inclusive, no ambiente remoto da teleenfermagem. Para compreender, o presente e o futuro, primeiro nós precisamos olhar aí para trás, para o passado. Então, o registro em saúde, ele é quase tão antigo quanto a própria enfermagem e quanto a própria medicina. Então, se nós voltarmos aí na história, nós vamos ver que ainda no século XIX, a Florence Nightingale, ela já registrava dados, sobre mortalidade, sobre higiene e assistência, aos soldados na Guerra da Crimeia. Então, ela entendia que sem dados organizados, não tinha como planejar, como avaliar e melhorar o cuidado, tá? No Brasil, por muito tempo, o prontuário foi físico, em papel. Cada hospital aí, ou unidade de saúde, tinha as suas pastas lá com as fichas, muitas vezes armazenadas em arquivos enormes. Esses documentos eles eram suscetíveis a perdas, rasuras, dificuldades de leitura e limitações, de acesso. Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, especialmente aí a partir das últimas décadas, do século XX, começaram a surgir aí os primeiros sistemas informatizados de registro. No início eram sistemas somente administrativos, mais voltados aí para faturamento, para a gestão hospitalar, mas aí rapidamente o uso clínico ganhou força, levando aí ao que hoje nós chamamos de prontuário eletrônico do paciente ou simplesmente o PEP. Esse processo ele foi intensificado, no Brasil com políticas públicas que estimularam a transformação digital em saúde, como a criação da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a RNDS, e mais recentemente o movimento SUS Digital. Então, hoje
não se discute mais se nós vamos ou não vamos usar o prontuário eletrônico, tá? A discussão agora é como usá-lo da melhor forma, né? Com segurança, com qualidade, com ética. Bom, então, quando nós falamos de prontuário eletrônico, nós precisamos lembrar que ele, antes de tudo, é um documento legal, tá? Então, cada anotação que você faz é um registro, né, que pode ser aí consultado em auditorias, em processos éticos e até em situações jurídicas. No campo da enfermagem, né, nós temos o Código de Ética, né, pela resolução aí do COFEN 564 de 2017, que determina que todo cuidado prestado, né, pelo profissional da enfermagem, ele deve ser registrado de forma clara, precisa e completa. Então, não registrar, né, tão grave quanto registrar de forma incorreta. Nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, a LGPD, que ela classifica os dados de saúde como sensíveis. Então, exige, né, que esses dados aí, todos os dados do paciente, eles sejam armazenados e tratados aí de forma segura, tá, com consentimento do paciente, né, que é o consentimento informado para compartilhamento e uso. Outro ponto importante, a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1638 de 2002, ela normatiza o prontuário médico, né, dizendo que ele também serve de base para os demais profissionais de saúde, tá? E além disso, o Ministério da Saúde, por meio de portarias aí, diretrizes, ele define requisitos, né, para os sistemas de informação em saúde, garantindo a interoperabilidade, a segurança e a confidencialidade. No contexto da teleenfermagem, esses cuidados eles se ampliam, porque nós estamos lidando, né, com dados coletados à distância. Então, isso significa que nós precisamos registrar não apenas as informações clínicas, né, mas todo o contexto aí da consulta remota. Então, é muito importante você registrar a data, a hora, o meio de comunicação, né, utilizado, né, por qual plataforma, como que você fez aquela teleconsulta e, principalmente, o consentimento do paciente, tá? Então, é muito importante aí o consentimento informado na teleconsulta. E também tem que registrar as orientações, né, que você prestou para aquele paciente. Então, registrar é proteger o paciente, mas é principalmente proteger você como profissional, certo? Então, agora vamos para a prática, tá? Como fazer as nossas anotações de enfermagem, né, no prontuário eletrônico. Então, existem diferentes modelos, tá, que podem orientar esse registro, né? Um dos mais conhecidos e utilizados internacionalmente e utilizados por todos os profissionais é o SOAP, né? Porém, aqui no Brasil nós temos, né, nós enfermeiros temos a obrigatoriedade da sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, né, prevista aí pela resolução do COFEN número 358 de 2009, né, que deve ser aplicada em todos os cenários de prática de enfermagem, incluindo a teleenfermagem e as teleconsultas, tá? Vamos falar primeiro do SOAP. O SOAP é um método utilizado aí por todos os profissionais, tá? Então, se você for trabalhar para alguma instituição de saúde, né, onde você vai trabalhar no telemonitoramento de pacientes ou na triagem digital, né, no pronto atendimento digital, provavelmente você vai usar o SOAP, né, porque aí todos os profissionais lá da instituição vão usar o mesmo modelo, né, de prontuário de anotação. E o SOAP ele é uma forma prática, tá, de estruturar o raciocínio clínico e ele é bem parecido com a SAI, tá? Só vai mudar um pouquinho aí a ordem. Então, o SOAP primeiro vem o S, né, de subjetivo. Então, é tudo aquilo que o paciente relata, todas as informações que você vai coletar. Então, primeiro ele vai entrar em contato com você por um motivo, por um sintoma, né, provavelmente.
Então, é o que ele refere, a queixa, né, os sintomas, também as percepções, né, do paciente com o seu estado de saúde. Vai anotar aqui também o seu histórico de saúde, se ele tem alguma doença crônica, se ele utiliza alguma medicação de uso contínuo, o contexto social, né, também, se ele faz alguma atividade física, se ele fuma, né? Então, vai anotar tudo aquilo lá, aquilo que o paciente relata para você, tá? Se ele usou alguma medicação para o sintoma que ele referiu, né? Também é importante coletar se ele tem alguma alergia, né? Então, subjetivo é tudo que o paciente refere, tudo que ele relata. O objetivo, você vai ter o exame físico, que são os dados observáveis, né? E o exame físico vai ser um pouquinho diferente, claro, na teleconsulta. Então, é importante a sua observação atenta, tá? Durante esse dado objetivo. Então, é a avaliação clínica, né? O que você consegue observar aí no paciente, o aspecto geral, né? Como que tá a respiração dele, se ele tem algum sinal de dificuldade respiratória durante o atendimento, se ele tá falando claramente, se tá orientado, né? Se ele tem algum aspecto aí visível, alguma lesão, algum sinal de desidratação, de edema, né? Então, expressão de dor, né? Então, é tudo que você conseguiu observar. E ainda no objetivo, temos os dados mensuráveis, que seria os sinais vitais e resultado de exame. Tá, Dani, como que eu vou saber os sinais vitais do paciente? Bom, isso vai depender, né, dos aparelhos que ele tenha disponível lá na casa dele, tá? Então, se ele tiver um termômetro, você pode pedir para ele aferir a temperatura, né? Ele vai lá, vai pegar o termômetro, vai aferir, você vai aguardar e vai anotar. Se ele tiver um aparelho de pressão, um oxímetro, a mesma coisa, vai orientar ele aí como usar o oxímetro, como ele vai usar o aparelho de pressão corretamente, né? Então, vai depender muito do que ele tiver disponível lá na residência dele. E os dados mensuráveis também incluem os resultados de exame, tá? Então, às vezes o paciente, olha, eu fiz um exame de sangue aqui semana passada, aí você vai anotar lá os dados, ou dependendo da plataforma, ele consegue anexar o resultado de exame lá para você salvar. Depois vem o A, né, de avaliação. Então, a avaliação é a análise crítica, né, do profissional, do enfermeiro, sobre a situação, né, identificando aí o diagnóstico, os problemas de enfermagem. Então, com base ali no que você coletou no S do subjetivo e no O do objetivo, você vai fazer aí o seu diagnóstico de enfermagem. E aí você pode usar o NANDA, né, NIC, NOC, o CIP ou o CIAP, né? O CIAP é o mais utilizado, tá? Se você usar o método SOAP, né, em alguma instituição aí você vai usar o CIP, porque ele é um código que todos os profissionais vão entender. Mas também é importante você usar o diagnóstico de enfermagem, tá? Então, vai tudo nessa parte da avaliação, certo? E depois vem o P, que é o plano, que são as condutas, né, a serem adotadas aí, as orientações que você vai fornecer ao paciente, se você vai encaminhar ele para o atendimento médico, seja digital, seja presencial, se você vai combinar um monitoramento, falar para ele, olha, eu vou ligar amanhã para o senhor para ver como que o senhor tá, se tá melhor, né? Então, serão aí as condutas que você vai adotar, certo? Então, esse modelo, ele facilita, né, a comunicação multiprofissional e é muito útil aí na equipe multi, né? Útil em registros aí curtos, objetivos, né, que são comuns na teleconsulta. Bom, agora vamos para a sistematização da assistência de enfermagem. Então, diferente do SOAP, a SAI é uma metodologia obrigatória e regulamentada no Brasil para os enfermeiros, né? Ela organiza o processo de trabalho, né, do enfermeiro em 5 etapas. Então, primeiro a coleta de dados,
tá? Que é o levantamento das informações clínicas, né, sociais e contextuais do paciente. Então, como lá no subjetivo do SOAP, aqui é a coleta de dados. Aqui vai entrar a queixa do paciente, o que ele refere, né, sinais e sintomas. Vai entrar o histórico de saúde, se ele tem alguma doença crônica, se ele usa alguma medicação de uso contínuo, o seu histórico social, né, se ele fuma, se ele faz uso de álcool, se ele faz uso de alguma substância, se ele pratica atividade física, né, então o contexto social. E também o exame físico, né, a observação aí pela teleconsulta e os sinais vitais. Então, aqui entra tudo na coleta de dados, tá? Na primeira etapa. Depois vem a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Então, aqui é a identificação, né, dos problemas reais aí, potenciais, usando aí as classificações como NANDA, né, ou a CIP. E terceira etapa, o planejamento. Então, é a definição aí dos resultados esperados, né? Então, são as metas de cuidado que você vai estabelecer para aquele paciente, tá? Então, aqui as orientações aí que você vai fornecer para ele. Depois vem a implementação, né? Que é o registro dessas intervenções, né? Então, é a documentação. Aí você vai dar orientação para esse paciente, então vai tudo na implementação, né? O checklist aí das orientações que você forneceu, ou um encaminhamento, se você achar que tem que encaminhar esse paciente para algum outro profissional. Então, vai tudo na etapa 4. E a quinta etapa é a avaliação ou evolução, né? Então, qual foi a resposta do paciente, né, frente aí aos cuidados que você orientou, né? Então, é a análise dos resultados e ajustes necessários. Então, essa etapa aqui a gente vai fazer pela consulta de retorno ou pelo telemonitoramento, né? Então, dependendo do caso, se for um caso agudo, né, você orientou aí o paciente o que ele deve fazer, ou encaminhou ele para um médico, para outro profissional, você vai combinar com ele aí de ligar para ele em 48 horas, por exemplo, para ver a evolução, né? Ou vai marcar uma consulta de retorno, aí dependendo do caso, para 15, 30 dias, tá? Na teleenfermagem, a SAI ela pode ser aplicada integralmente aí nas plataformas de prontuário eletrônico, né? Garantindo aí um respaldo ético, legal e científico, além de dar visibilidade, né, ao trabalho da enfermagem. Muitos colegas ainda sentem dúvidas, né, como organizar, né, as suas anotações, principalmente nos atendimentos virtuais, né, onde nós não temos aí a observação direta, né, do paciente como no ambiente físico. Então, vamos explorar mais um pouquinho aí esses modelos de registro com exemplos práticos, tá? Então, vamos imaginar aí uma teleconsulta de enfermagem com paciente hipertenso. Então, esse paciente, ele entrou em contato pelo pronto atendimento digital. Você trabalha para um hospital lá no pronto atendimento digital e esse paciente entrou pelo acolhimento de demanda espontânea. Então, vamos registrar ele pelo método SOAP. Então, no S, primeiro, no subjetivo, você vai registrar que o paciente entrou em contato, referindo dor de cabeça frequente e que ele está esquecendo de tomar medicação, né, para hipertensão. Também vai registrar lá que ele relatou histórico de hipertensão, diagnosticada há 4 anos, sem mais comorbidades, não tem alergia a nenhuma medicação, não fuma, não faz uso de bebida alcoólica e não pratica nenhuma atividade física. Então, aqui foi a coleta aí, né, de dados. Aí no O, que é o objetivo, aí você vai registrar lá, paciente aferiu a pressão arterial durante o atendimento e o resultado foi igual a 150 por 100. E também vai registrar lá que durante a consulta o paciente se apresenta calmo, orientado e com expressão de dor. Aí vamos para o A, da avaliação. Aí você vai colocar a sua avaliação de risco, né, e possíveis diagnósticos de enfermagem. Então, nesse caso, de acordo com a CIAP, né, o
o diagnóstico seria pressão arterial elevada. E de acordo aí com o NANDA, né, diagnóstico de enfermagem, risco de pressão arterial instável. Aí vamos para o P, que é o plano. Então, eu orientei esse paciente, né, dei orientações de adesão ao tratamento, ajustes de dieta, então, forneci para ele um documento aí com um plano de dieta para ele seguir nos próximos dias e sugeri a ele um retorno aí, agendando um monitoramento remoto, né, por vídeo. Então, esse tipo de registro estruturado, ele não apenas facilita, né, a comunicação entre os profissionais, mas ele também demonstra a complexidade do trabalho da enfermagem, tá? Então, segundo exemplo, imagina que durante um teleatendimento você atende um paciente que está relatando diarreia há 2 dias, acompanhado de dor abdominal e sinais leves aí de desidratação. Então, esse vai ser nosso caso aí para exemplificar agora os 2 modelos, tá? Tanto SOAP quanto ASAI. Então, primeiro pelo SOAP. Então, vamos lembrar o método SOAP, ele organiza o raciocínio clínico em 4 etapas, tá? Subjetivo, relato do paciente. Objetivo, dados observáveis ou mensuráveis. Avaliação, que é a nossa análise profissional, né, dos dados coletados. E o plano, que são as condutas e orientações que eu vou fornecer. Então, vai ficar assim no PEP, tá? Subjetivo. Paciente refere diarreia líquida há 2 dias, com aproximadamente 6 episódios nas últimas 24 horas. Queixa de dor abdominal difusa, fadiga e tontura ao levantar. Relata ingestão hídrica reduzida e ausência de febre. Nega doenças crônicas, nega alergias e nega uso de medicações. Aí no objetivo. Durante a teleconsulta, observa-se que o paciente com fala arrastada, mucosas levemente ressecadas e pele pálida. Ele me informa diminuição da diurese e ausência de vômitos. Relata que não há sangue nas evacuações e aferiu a temperatura durante o atendimento e o resultado foi 36,8 graus. Aí vamos para a avaliação. Avaliação. Quadro sugestivo de diarreia aguda, de provável origem infecciosa ou alimentar, com sinais de desidratação leve e moderada, necessidade de hidratação oral rigorosa e monitoramento de sinais de alerta. Aí vou colocar lá o CIAP, que é dor abdominal generalizada ou cólicas, e o diagnóstico de enfermagem, risco de desequilíbrio eletrolítico, né? Porque ele me relatou ali diminuição da ingesta hídrica, né? E uma diarreia importante. Aí vamos para o plano. Então, orienta o aumento imediato da ingesta hídrica com água, soro de reidratação oral, dieta leve, sem alimentos gordurosos, reforça os sinais de alerta para retorno imediato, né? Sangue nas fezes, febre persistente ou sinais de desidratação grave. E encaminho para avaliação presencial em unidade de saúde, caso os sintomas persistam por mais de 48 horas. Então, viu como fica muito mais fácil anotar, né, fazer a nossa anotação com base, né, nesse método? A gente já sabe, né, todos os dados que a gente deve coletar desse paciente. Vamos ver agora como que ficaria por meio da SAI, tá? Então, esse mesmo paciente aí com diarreia. Então, pela SAI, a primeira etapa, coleta de dados. Então, vou colocar lá, paciente relata diarreia líquida há 2 dias, aproximadamente 6 episódios nas últimas 24 horas, dor abdominal difusa e tontura ao levantar. Refere ingestão hídrica reduzida e aí aqui eu vou colocar também os dados observáveis, tá? Então, observa-se durante a teleconsulta mucosas levemente ressecadas, sinais de fadiga e paciente relata diurese diminuída. Afebril, aí coloca lá que ele aferiu a febre durante o atendimento, coloca o resultado, nega vômitos, nega sangue nas evacuações. Aí vamos para o diagnóstico. Então, diagnóstico de enfermagem, risco de desequilíbrio eletrolítico,
diarreia relacionada à provável causa infecciosa alimentar e risco de desidratação. Aí o planejamento, promover reidratação oral adequada, reduzir a frequência das evacuações e garantir que o paciente reconheça aí precocemente os sinais de agravamento, os sinais de risco. Implementação. Então, orienta o aumento imediato da ingesta hídrica, água, solução de reidratação oral. Recomendo dieta leve, evitando alimentos gordurosos e condimentados. Reforço medidas de higiene alimentar, lavagem das mãos, higienização de frutas e verduras. E oriento o paciente sobre os sinais de alerta, aí, sangue nas fezes, febre persistente, vômitos intensos e sinais de desidratação grave, que demandem aí busca imediata de atendimento presencial e programo um telemonitoramento para esse paciente em 48 horas. Aí vamos para avaliação ou evolução. Aí eu vou monitorar esse paciente depois de 48 horas e vou ver qual foi a evolução do quadro dele. E aí vou anotar, paciente compreendeu todas as orientações, e no primeiro atendimento vou colocar, né, que o paciente disse que entendeu todas as orientações e que eu agendei uma teleconsulta de retorno para ele em 48 horas para o acompanhamento da evolução clínica. Depois, quando você entrar em contato com esse paciente para ver a evolução, aí você vai anotar de novo como é que foi. Paciente relata melhora dos sintomas, não apresenta mais diarreia, mudou a sua alimentação, né? Vai anotar aí qual foi a evolução do paciente no telemonitoramento. Bom, então perceba que no SOAP a ênfase está aí no raciocínio clínico estruturado, né? E ele é um modelo muito útil aí para registros mais rápidos, né? E para comunicação multiprofissional. Já a SAI, ela organiza a prática de enfermagem, né, num processo mais completo, né, que envolve até mesmo aí o monitoramento do paciente dias depois, né? Então ela envolve desde a coleta de dados, né, até a avaliação dos resultados, né? Ela garante aí para nós enfermeiros respaldo legal, ético e científico. O mais importante é garantir clareza, né, objetividade, uso de linguagem técnica e adesão às normas éticas e legais em todos os registros do prontuário eletrônico. Então, como eu falei, só repetindo, né, se você for trabalhar para alguma instituição junto com outros profissionais de saúde, normalmente você vai usar o SOAP e vai adaptar, né, a sistematização da assistência de enfermagem dentro do modelo do SOAP. Se você for trabalhar no seu próprio consultório, aí você vai usar somente a SAI e o diagnóstico de enfermagem, certo? Outro ponto essencial são as terminologias padronizadas, né? Como eu citei aqui. Então, no mundo digital, não basta escrever, né, um texto livre, né? Para que os sistemas aí conversem entre si, a informação ela utilizada deve ser mais ampla, né? Então, precisamos usar aí classificações e terminologias reconhecidas. Então, nós temos a CIP, tá? Que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, né? Então, ela organiza aí diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem numa linguagem única, né? Compreendida aí mundialmente. Temos o diagnóstico de enfermagem, né, que é utilizado aí para registrar, né, de forma padronizada os diagnósticos, permitindo identificar, comunicar e planejar as ações de cuidado de forma precisa. E temos a CIAP, que é a Classificação Internacional de Atenção Primária, e ela é especialmente útil aí no contexto da atenção primária, né, e da teleenfermagem, porque ela permite codificar os problemas de saúde, né, e os motivos de consulta, facilitando aí o planejamento e análise epidemiológica. Quando nós utilizamos essas terminologias, né, no PEP, nós aumentamos aí a nossa visibilidade, né, como profissionais da enfermagem, facilitamos a integração, né, com sistemas de decisão clínica,
contribuímos, né, também para pesquisas aí, políticas públicas baseadas em dados reais. Então, o uso do PEP, ele traz benefícios claros, né, para a nossa prática e para o sistema de saúde como um todo. Para a enfermagem significa mais segurança, menos risco de perda de informações, né, mais facilidade também de acesso ao histórico do paciente e padronização, né, do registro aí com respaldo ético e legal. Para o SUS significa maior integração, né, de informações entre diferentes aí pontos de atenção e melhor planejamento em saúde pública, além de redução de custos, né, com duplicidade de exames, por exemplo, e também aumento da eficiência do sistema. E no contexto da teleenfermagem, o PEP ele viabiliza, né, que os pacientes atendidos remotamente, eles tenham as suas informações registradas, né, e disponíveis aí para continuidade do cuidado em qualquer unidade. Então, claro que nem tudo são flores, tá? Nós ainda enfrentamos muitos desafios, né, de usabilidade, sistemas lentos, excesso aí de cliques, né, falta de treinamento adequado, né, principalmente aí para a população, que muitas pessoas têm dificuldade, né, de utilizar aí o prontuário eletrônico, e até resistência cultural, né, de muitos profissionais aí ao uso digital. Mas a boa notícia é que existem, né, estratégias para superar esses desafios, tá? Então, usar modelos pré-formatados, sempre registrar os dados, né, antes de salvar, não copiar e colar, né, os dados de outros atendimentos, tá? Então, isso não pode fazer. E manter a objetividade, né, e a clareza no texto aí para garantir que o registro seja feito logo após a consulta, né? Então, não vai atender o paciente, fazer todo o atendimento do paciente e deixar para anotar no final, que isso não dá certo, tá? A gente acaba perdendo aí muitas informações. E lembrando que o prontuário ele é reflexo aí do nosso raciocínio clínico, né? Então, quanto mais organizado e preciso, mais valorizado vai ser aí o nosso trabalho. Olhando para frente, nós vamos ver aí que cada vez mais a integração, né, dos prontuários eletrônicos com a inteligência artificial vai acontecer, né? Então, sistemas de apoio à decisão clínica, telemonitoramento por dispositivos conectados, né? Então, muitos países já têm, né, esse sistema de telemonitoramento. Então, o paciente tem lá na casa dele os dispositivos, né, de verificação de sinais vitais, aparelho de pressão, glicemia, saturação, e esses dispositivos eles já são conectados com uma rede, né, que eles chamam de ilha, já fica conectado na plataforma dos profissionais. Então, qualquer alteração nos sinais vitais dos pacientes, né, assistidos aí por essa plataforma, vai mandar o aviso, né, lá para a plataforma e avisar algum profissional de saúde, e o profissional de saúde vai entrar em contato com o paciente na hora, né? Então, aqui no Brasil ainda não existe aí esse modelo, mas em breve vai acontecer, né? E o SUS digital, através da RNDS, né, ele também está caminhando, né, para que as informações de saúde de cada cidadão brasileiro possam ser acessadas aí com segurança, né, em qualquer ponto do sistema, né, de saúde. Então, isso fortalece a continuidade, né, do cuidado e torna a teleenfermagem aí cada vez mais relevante, cada vez mais acessível. Então, o futuro é digital, ele é integrado, né, e exige, né, que nós profissionais da enfermagem aí estejamos preparados para dominar essas ferramentas. Bom, chegamos ao final desse vídeo, né, sobre o prontuário eletrônico, as anotações de enfermagem dentro da teleenfermagem. Então, revisamos aí a evolução histórica, né, do prontuário, entendemos a base ética e legal, exploramos aí a estrutura, né, das anotações nos modelos SOAP, na SAI e o uso das terminologias padronizadas. E também vimos os benefícios, né, para a enfermagem e para o SUS,
além dos desafios, né, e as perspectivas para o futuro. Então, a frase que eu quero deixar com vocês agora é que na teleenfermagem, cada anotação ela é mais do que um registro, ela é um ato de cuidado. Então, ela é a voz, né, da enfermagem se tornando permanente e é a garantia, né, de que o paciente será visto, ouvido e acompanhado mesmo à distância. Muito obrigada por estarem comigo aqui no vídeo de hoje, né? Se você chegou até aqui, você já deu um passo enorme aí rumo ao futuro da enfermagem, né? Então não esquece de curtir o vídeo e continue estudando aí, aplicando e compartilhando esse conhecimento. Até a próxima!